E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal falando de boas empresas, resultados trimestrais sendo divulgados. Vamos direto aqui com os destaques, mas antes eu só te peço para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos começar aqui com o Bradescão, um dos resultados mais aguardados talvez entre os bancos. Me fala inclusive se você está confiante na retomada do Banco Bradesco. Como nós temos observado nos últimos trimestres, vem melhorando aos poucos, não está voando, mas está melhorando. Vamos direto aqui para as principais linhas aqui para a gente poder entender o que aconteceu nesse trimestre. Ó. Margem financeira começando, ó, talvez aí a principal linha do negócio de um banco aí falando aí de modo geral. Então veja que ele teve uma evolução de 2,7% no trimestre e 0,9% no comparativo anual. A margem com clientes, olha só, é daí, né, que vem as receitas do negócio principal do banco, que é emprestar dinheiro, é o que o banco ganha com os empréstimos basicamente, e aí olhando friamente já não foi lá essas coisas, né? Até cresceu aí 2,5% comparado ao trimestre passado, mas na base anual caiu. Então é o dado negativo, ou seja, está difícil aí para o banco deixar o passado para trás, mas pelo menos no trimestre aí seguiu crescendo. Olhando para a margem com o mercado, onde a gente viu o Bradesco e até o Santander, né, se eu não me engano também aconteceu, deram prejuízo aí nessa linha, hoje já começa a reverter, né, segue ajudando o resultado, cresceu aí 12%, essa margem com o mercado é a parte de tesouraria do banco, tá? É o resultado da gestão dos ativos do banco e a gente observa aí que ele vem revertendo os prejuízos que teve no passado. Isso é positivo. Agora passando para provisões, aqui já é a parte do dinheiro que o banco tem que separar ali para deixar guardado para poder cobrir os inadimplentes, a gente observa que diminuiu e diminuiu bastante inclusive aí, né, no comparativo anual. Então se o resultado não está voando, como eu acabei de falar, pelo menos a inadimplência vem reduzindo significativamente e impulsiona o resultado. Veja só, caiu então, né, mais de 22% na base anual e 2,2% no trimestre. E aí o banco reporta uma margem financeira líquida, ou seja, descontando ali as provisões da margem financeira. O montante então que a gente tem é de 8,8 bilhões. Cresceu bastante no comparativo anual, 33% e 7% no trimestre. Até aqui a gente pode dizer que a parte de resultado do banco, né, o resultado das operações de crédito continuam fracos, mas a redução das provisões ela é tão relevante que na última linha a gente vai ver que o lucro está crescendo, né? Então vem muito bem no lado aí da redução da inadimplência. Isso é um dado positivo, né? E aí depois nós temos aqui a parte de receitas de prestação de serviço e o resultado aí das operações de seguros, previdência e capitalização. Ambas aí, né, seguiram em crescimento como foi observado no trimestre passado. E aqui também é mais um ponto a se destacar porque mostra a expertise do banco. Porque como nós vimos aqui no início aqui do demonstrativo, o banco não tem expandido forte ali o resultado com os empréstimos e todas as outras receitas ali oriundas da operação de crédito, porque as prioridades do banco hoje são os bons pagadores, redução de inadimplentes. Então o spread aqui eu acho que deve até ter caído, vou até dar uma olhada depois. Então isso por si só é ruim, mas já que ele está emprestando para bons pagadores agora, priorizando bons pagadores, né, e bons pagadores pagam menos juros, então basicamente é assim, se eu ofereço um juros mais baixo, eu também condiciono um produto bancário em contrapartida, né, seja um seguro, seja uma previdência, um consórcio, enfim. Por mais que isso não esteja escrito aqui no demonstrativo, é isso que o banco está fazendo, né, e ele vem buscando compensar a menor margem de um lado com os produtos bancários de outro. E está dando certo, né, isso aí é fato. As receitas de prestação de serviço então vem crescendo, como a gente viu, e no geral aqui, olhando já a última linha, o lucro, a gente vê que continua subindo, atingiu 5,2 bilhões, subiu 10,8% no trimestre e 13,1% na base anual. Claramente impulsionado ainda pelos menores provisionamentos e maiores receitas com prestação de serviço. Sem falar que o banco deve estar fazendo ali um serviço bem efetivo também na parte de cobrança, tá? No outro vídeo mais à frente a gente pode esmiuçar melhor aqui os detalhes, mas só olhando aqui para o demonstrativo de resultado a gente já deduz muita coisa que vem melhorando no banco e algumas coisas também que precisam avançar.
tá? E com isso, o lucro, então, ele veio até um pouco acima do consenso, né? Apesar das ações terem aberto aí em queda pela manhã. O consenso esperava ali cerca de 5 bilhões, veio um pouco acima. As despesas aí que continuam subindo, né? Então é outro dado negativo. Para um banco que está tentando se recuperar, é ruim. Teve ali a questão do aumento da participação na Cielo, que ajudou aqui a pesar o lado das despesas, mas mesmo se não fosse isso, as despesas no geral subiram. Não afetou o lucro, menos mal, o ROI do banco. 11,3% no acumulado e 12,4% no trimestre, muito aquém ainda, né, do potencial ou do que o banco já foi um dia. Então eu acho que no geral aqui para o Bradesco os números vieram positivos, né, não tem como falar que foi negativo porque o banco está aumentando os lucros, né, mas o mercado reagiu mal aí, principalmente na abertura, possivelmente ali pelo aumento das despesas e também pela parte de margem financeira que não evoluiu tanto quanto o mercado gostaria, porque o negócio do banco é margem financeira. É isso que move curva. O resto é o resto é complemento. Então, como eu falei, o banco não está voando em resultados, mas a melhora é notável, embora o mercado seja impaciente. Vamos ver aqui os proventos rapidinho, né? É um banco que paga dividendos mensalmente, seus 1 centavo todo mês, sagrado, e geralmente tem 2 pagamentos ali semestrais maiores. Os 2 últimos aí, inclusive, foram esses 2 aí que eu vou destacar para vocês, 39 centavos e 19 centavos recentemente, né? Esses 19 centavos aí ainda serão pagos em 2025. Olhando aqui para o yield e estimativas, quem comprou o Bradesco na queda até conseguiu aí um bom yield na casa dos 9 a 10%. Nesse sentido, a queda ajudou para quem pegou lá embaixo, mas é importante deixar claro que não é um banco barato. Olhando aqui pela ótica do lucro, é bem evidente, ainda é fraco os resultados do banco, tá? Sinaliza que vai retomar gradativamente conforme a gente acabou de ver no balanço, mas o investidor ainda tem que ter paciência para ver o banco aí em patamares mais altos. Me fala, inclusive, se você está confiante na retomada do Bradesco e o que você achou dos resultados do banco. Vamos passar aqui agora para mais uma empresa que também reportou seus números, Irani, mais uma empresa que também não vem passando por bons resultados. As ações estão em queda forte ainda no ano. Vamos ver os números aqui para a gente comentar um pouquinho do que pode ter acontecido. Receita líquida subindo, então, ó, 8,4% positivo, né? Então, receita subindo significa que a empresa vendeu mais, é positivo. E aí vamos pular aqui para o EBITDA, né? Que é o resultado operacional. Geralmente, numa análise preliminar que você vai fazer na empresa, essa é a ordem ideal, tá? Receita, EBITDA e depois o lucro. E posteriormente você vai esmiuçar ali alguns pontos fortes e fracos do negócio. Então, o EBITDA, olha só, no trimestre então subiu aí 6%, mas no comparativo anual foi de queda, ou seja, é reflexo ainda dos menores preços dos produtos da empresa no mercado, além do aumento de custos aí que tem sido o problema, entre aspas, né? E a questão dos investimentos também que a empresa está fazendo. Então, a margem vem caindo, mas ainda está em bons patamares, namorando aí os 30%. Agora, passando para o lucro líquido, a gente confirma o que eu acabei de falar, né? Aumento de custos e menores preços. A questão do preço dos produtos da empresa no mercado, nesse trimestre, nem foi tanto, né? Os preços até se recuperaram. Ao que parece é que o resultado ficou mais pressionado mesmo, foi pela questão dos custos. Já já a gente vai ver o vilão aqui da questão, mas veja que o lucro então seguiu em queda, 6,1% no trimestre e 41% na base anual, ou seja, lucros pressionados aí para o lado da Irani. E aqui é importante a gente entender, que a gente vai até fechar com essa questão da dinâmica dos custos, é que é uma empresa que usa muito as aparas, que são basicamente embalagens usadas, tá? Onde ela vai reciclar e aí produzir as suas embalagens, né? As embalagens sustentáveis. Então, produzir de forma sustentável, que é a proposta da empresa, isso custa caro. E esses custos que têm aumentado, né? E têm penalizado a empresa. Veja que eles falam aqui, ó, nos documentos oficiais da empresa, ó, desde o segundo trimestre de 2024, observamos um aumento nos custos com aparas, com alta de 28,8% no segundo trimestre e 30,8% no terceiro trimestre, impactando, segundo eles, nossa principal matéria-prima. Portanto, mesmo com os volumes de venda aumentando, como a gente viu, ela não conseguiu crescer lucro, porque se os preços dos papéis, dos produtos que ela
fabrica não melhorarem no mercado e os custos não se mantiverem no controle, nada feito, né? E faz parte do negócio da empresa, tá? Isso não é incompetência da empresa, não é erro da gestão, não, isso é o mercado, né? E ela é refém disso. Alguns custos ela pode minimizar, porém ela ainda está investindo para isso, justamente para lá na frente ela ter um maior controle. Mas até lá, os custos, tanto de dívida quanto operacionais, tendem a aumentar, né? A dívida, inclusive, vem aumentando, já aumentou bastante nos últimos trimestres, muito por causa dos investimentos. É inevitável, é necessário, mas ainda está dentro do planejamento da empresa, onde a meta de alavancagem é se manter abaixo de 2,5 vezes. Porém, com menores lucros, menores podem ser os dividendos também, tá? E olhando aqui para o dividend yield da empresa e estimativas, ele até vem se mantendo bom, mas é principalmente por conta da queda das ações, tá? É bom lembrar que a empresa também está fazendo recompra de ações, o que ajuda, mas aqui no yield a queda das ações pesa mais. Inclusive nós poderemos ter Datacom muito em breve ou a qualquer momento aí, né? O histórico sinaliza novembro para a Datacom e a empresa tem pago aí seus dividendos trimestrais. Mas em relação a desconto aqui das ações, assim como a gente comentou, né? Assim como a gente viu lá no Bradesco, o lucro por ação aqui da Irani vem fraco, quebrou o ciclo ali de crescimento, principalmente pela questão macro aí, né, que a gente está comentando, e queda nos lucros acaba fazendo a empresa ficar cara. Hoje o PL da empresa está negociando em 15 vezes, né, contra 5 a 7 vezes aí de 2022 e 2023. Então, apesar da queda das ações, não é um desconto óbvio. O dado positivo fica para o EBITDA, que mesmo em queda, ele vem segurando, né, com as margens ainda aceitáveis, o que nos remete a concluir que os investimentos da empresa estão assertivos. O problema aí, né, ficou com aquela questão que eu falei do aumento dos preços aí das aparas, que é a matéria-prima aí da empresa para ela produzir seus produtos. E aí, em termos de custos aí, né, é o vilão. Veja que só as aparas representam aí 24% dos custos da empresa. E aí, só para vocês entenderem como isso é relevante e até negativo no resultado da empresa, se a gente comparar esse mesmo gráfico com 2023, onde a empresa entregava ali recordes de lucros ainda, olha só a diferença, né, do custo com as aparas, era 19%. E veja que os demais custos não oscilaram tanto. Então, para quem está estudando aqui a Irani, esse é um ponto importante a se monitorar, porque a empresa ela é refém de preço em dois sentidos. Preço do produto final, que são as embalagens já recicladas, oriundo das aparas, e preços das aparas, que são a matéria-prima da empresa. E outra questão também para você que está estudando o case de Irani, eu sempre comento aqui quando eu falo do setor, é a exposição em mercados. É o dado talvez principal da tese de investimento, porque investir em Irani é para quem acredita na retomada da economia brasileira. Ela fornece embalagens para diversos segmentos, né, e o setor alimentício, por exemplo, é o principal, aí com 75% em participação nas vendas da Irani, segundo os documentos oficiais da empresa. Então, o Brasil tem que andar para que a Irani possa deslanchar, e acaba sendo um pouco disso também que pressiona as ações, né? O cenário econômico não está fácil, e aí é válido aqui para as duas empresas, tá? A dependência do cenário econômico brasileiro e a necessidade de retomada do cenário econômico se aplica para Bradesco e para Irani. É Brasil retomando o que elas precisam. Juros caindo, consumo aumentando. Para o lado do Bradesco seria bom, porque vai cair a inadimplência, consequentemente ele vai fazer mais negócio, vai aumentar a carteira e vai lucrar mais. E já para a Irani é bom porque aquece a demanda, o preço sobe, ela vende mais e lucra mais, sem falar o endividamento que volta a diminuir. Mas infelizmente não é o caso ainda, né? Então, no curto prazo, as duas empresas aqui ainda podem seguir pressionadas. O Bradesco, apesar de melhorando os resultados, precisa retomar os spreads, a margem financeira tem que andar, controlar despesas, né, e manter as outras linhas crescendo. O Bradesco até tem muita coisa ali que está dentro do controle dele, né? É só trabalhar bem com as armas que tem. Já para a Irani, não. É cíclica, depende aí de demanda e melhores preços no mercado, e boa parte do que está acontecendo vai além do que ela pode controlar. Então por hoje é isso, alguns fatos, resultados e alguns comentários aí com a minha opinião sobre essas duas empresas. Se você ficou até aqui, me fala aí nos comentários em qual delas que você está investindo, qual que você está estudando para colocar na carteira. Um abraço, bons estudos e até a próxima.